Não, havendo uma formação sólida nas disciplinas. Bom, eu diria o seguinte, nós não deixaremos de formar solidamente nas diferentes áreas os alunos de graduação, na medida em que nós tivermos uma formação maior, que seja uma formação exigente, que seja uma formação completa. Ao mesmo tempo, nós garantiremos uma formação multidisciplinar se nós tivermos as possibilidades de determinadas formações em nível minor, que possa dar um determinado diploma, mas ao mesmo tempo que garantam uma formação numa determinada área. Bom, eu creio que essas duas coisas são perfeitamente conciliáveis, mesmo porque hoje nós temos um número considerável de créditos de disciplinas optativas que são escolhidos e são escolhidas aleatoriamente, sem qualquer plano intelectual de formação do aluno. E muitas vezes essas disciplinas, eu não diria que elas se revelam uma inutilidade para a formação, porque nenhuma disciplina, a meu ver, é inútil para a formação, mas elas não estão colocadas dentro de um plano global de formação do estudante. Eu vejo a complicação maior para o funcionamento disso não diz respeito ao tempo que os alunos ficam aqui, porque o tempo hoje ocupado para formação com disciplinas optativas podia ser pensado num plano global de formação. Na verdade, o mecanismo mais complicado é como se vai fazer isso com os professores que nós temos hoje, com as vagas que nós temos hoje. Isso precisaria ser bem pensado e bem equacionado. No entanto, eu acho que esse é um ideal que deve ser atingido. Eu acredito que sim, e acredito que só a universidade pública pode atingir os objetivos daquilo que eu concebo seja realmente uma universidade. Por quê? Porque o financiamento da pesquisa, o financiamento do ensino é extremamente caro e, portanto, só pode ser um financiamento público. É curioso que hoje nós tenhamos duas ideias que perpassam muito a discussão nos jornais, nas revistas, ou mesmo nas discussões, nas opiniões que são manifestadas por diferentes chamados formadores de opinião, jornalistas, etc. Tal. É que, de um lado, seria preciso cobrar anuidades nas universidades públicas e, em segundo lugar, seria preciso prestar serviços e esses serviços deveriam ser pagos para a universidade pública. Bom, se enganam aqueles que acham que a cobrança de universidade pública, de anuidade nas universidades públicas, seja capaz de financiá-la. Porque, mesmo nas universidades americanas, o financiamento público ainda é o grande motor do financiamento da pesquisa nas universidades norte-americanas, que são apresentadas como modelos. Por outro lado, eu penso que o serviço de cobrança de anuidade seria
um serviço burocrático, caro, que distinguiria os alunos, etc., tal, para poucos resultados. Bom, no que diz respeito à prestação de serviço, eu não acho que, eventualmente, a universidade não possa, dentro do seu plano de pesquisa, se o seu plano de pesquisa interessa a uma empresa, ela não possa aceitar financiamento dessas empresas. O que não pode acontecer é que a universidade deixe um planejamento de pesquisa, de ampliação do conhecimento, etc., tal, para virar uma mera prestadora de serviços segundo a lógica das demandas das empresas. E que todo o financiamento da universidade resulte dessa prestação de serviço. Eu diria o seguinte: o financiamento da universidade tem que ser um financiamento público. E quem pensa o contrário está pensando ou em mudar completamente o que é a universidade, ou então está equivocado com relação às possibilidades de financiamento privado na universidade. Bom, a USP, na verdade, foi a primeira universidade ainda em funcionamento a ter um desempenho nos moldes que eu venho defendendo de uma concepção de universidade. E por isso eu acredito que a USP tem um papel de, digamos, continuar a se apresentar como um modelo de universidade que não é se apresentar como uma universidade que não é uma prestadora de serviço e que pode ter uma qualidade muito grande, que pode se internacionalizar, que pode atender às demandas sociais em termos de pesquisa e de ensino. Eu acho que a USP tem um papel, se não fosse muita pretensão, eu diria um papel de modelo de políticas que devem ser implantadas na universidade. Sim, eu acho que é exatamente isso. A USP tem que ter um papel pioneiro, melhor que modelo, porque eu tinha ressalvado que podia ser uma pretensão muito grande e não tinha achado o termo adequado. Você achou o termo adequado. A USP tem um papel pioneiro e ela deve conservar esse papel pioneiro. Bom, da Universidade de São Paulo, eu espero o seguinte, que a Universidade de São Paulo seja capaz de propor meios para atingir os objetivos que nós almejamos. Que ela não fique apenas na enunciação de princípios, como, por exemplo, a universidade deve ser pública, de qualidade, etc., tal, mas proponha meios de atingir esses objetivos. Como se fazer uma avaliação, por exemplo, adequada das universidades, como se fazer uma avaliação da produção científica, como atender demandas da sociedade e assim por diante. Por outro lado, da Faculdade de Filosofia, no interior da Universidade de São Paulo, eu espero que ela continue a ter uma função crítica com relação às ideias que circulam no interior da sociedade. O papel da Faculdade de Filosofia
eu diria até usando um termo caro aos prestadores de serviço, o produto da Faculdade de Filosofia são ideias. E, portanto, é preciso que essas ideias surjam num ambiente de profunda democracia, de profunda contradição, de profundo debate, de profunda discussão. É esse o papel que a Faculdade de Filosofia tem no interior da Universidade de São Paulo. Ela precisa incomodar sempre. Nunca a Faculdade de Filosofia deve deixar de colocar em dúvida o discurso do poder. Esse é o seu papel. E ela deve ser um exemplo de democracia. Exemplo de democracia significa o debate respeitoso das ideias divergentes, o respeito profundo ao conflito intelectual, à contradição de ideias. Eu vejo que, às vezes, na Faculdade de Filosofia, há uma certa intolerância à manifestação de determinadas ideias, quando, na verdade, seria preciso acolher e debater todas as ideias para se chegar a algumas políticas da Faculdade de Filosofia. A todos os segmentos, mas ultimamente acho que nós vimos isso mais entre os discentes. Sim, há não predisposição ao debate. Eu vou me centrar nas diferenças entre o Estatuto da USP e o Estatuto de outras universidades. Eu diria que o Estatuto da USP é um pouco mais, parece que, se eu não estiver enganado, um pouco mais antigo do que o das outras universidades, e o Estatuto da USP, eu diria que é um pouco menos aberto à participação dos diferentes segmentos da universidade nos órgãos decisórios da universidade. Por isso, eu acho que é preciso estabelecer um debate sobre o Estatuto da USP. Eu não tenho ideia muito clara sobre como deve ser feito esse debate, mas, em todo caso, eu acredito que esse debate é necessário. Veja, por exemplo, as últimas modificações da carreira docente foram feitas de maneira a atropelar a participação dos diferentes segmentos da universidade no debate. E eu diria que, mais grave ainda, nem sequer os docentes participaram plenamente desse debate. Não se sabe exatamente a que serve as novas formas de promoção na carreira, a que concepção de universidade, etc., isso serve. Sabe, eu não gosto muito de dizer umas palavras para novos estudantes, porque parece que você está dando conselhos de autoajuda. Mas, em todo caso, mesmo correndo o risco de dar conselhos de autoajuda, acho que eu diria duas coisas aos estudantes. Primeiro,
não se decepcionem com a universidade. Vocês vão encontrar na universidade coisas ruins, mas vão encontrar na Universidade de São Paulo e na Faculdade de Filosofia em particular muita coisa boa que permitirá a vocês uma formação adequada. Vocês deixem de lado aquilo que for ruim e aproveitem aquilo que é bom na universidade. Segunda coisa é a seguinte: eu diria que um estudante na escola pública hoje tem o privilégio, porque nem todos os estudantes brasileiros podem estudar numa escola pública, tem o privilégio de estudar numa escola pública. Essa escola é financiada pelos impostos da população e, portanto, esse privilégio exige uma contrapartida, que é aplicar-se ao trabalho para devolver à sociedade com uma boa formação e uma atuação futura adequada aquilo que a sociedade investiu nos alunos. Eu tenho ouvido discursos, principalmente de estudantes, que parecem confundir o público com aquilo onde tudo é permitido. Ora, isso não é verdade, porque se tudo que é, se o que é, onde, como eu diria, se o público é o lugar onde tudo é permitido, isso significa uma privatização do público. Ora, eu me manifesto contrariamente a qualquer privatização das coisas públicas da universidade. Eu não posso confundir em momento nenhum o público com o privado. Eu não posso querer privatizar o público. O público exige um uso não a favor de determinados grupos, não a favor de determinadas pessoas, mas exige o uso do público em favor da sociedade. O que significa em favor da sociedade? Significa o cumprimento dos objetivos para os quais a instituição pública foi criada. Se o que se exige não estiver a serviço de atingir os objetivos para os quais a universidade foi criada, isso é espúrio e não pode ser exigido no âmbito da escola pública. Obrigado. Eu é que agradeço o convite que me foi feito, dizendo que é uma honra que a congregação, ao estabelecer uma série de debates a respeito de determinados assuntos, tenha pensado ouvir antigos professores e meu nome tenha sido lembrado entre esses antigos professores. Obrigado.